Olá a todos, obrigado por mais este encontro e gratidão por compartilharem comigo este conteúdo. Eu sou o Breno e no vídeo de hoje falaremos sobre navegação para criar interação. No meu mini curso, se você não viu, faça, é totalmente gratuito, eu falei de o que você precisa para conquistar posicionamento na busca orgânica. Você conquista posicionamento quando o seu blog conquista relevância. Mas a relevância do seu conteúdo não é determinada por você. Não é você quem determina se o seu conteúdo é relevante ou não. Quem determina se o seu conteúdo é relevante ou não para posicionamento são os algoritmos. O algoritmo do Google e o do YouTube. E como eles sabem, quais são os critérios que eles utilizam para determinar se o seu conteúdo é relevante ou não? Muito simples, avaliando o perfil de pessoas que acessam o seu blog e como elas se comportam quando elas chegam no seu blog. Se você tem um Analytics instalado no seu blog, ele te dá todo o relatório disso. Então, quando a pessoa chega no seu blog, onde está o seu conteúdo, é pela maneira como o leitor se comporta diante do seu conteúdo que o Google vai determinar se ele é relevante ou não. Se a pessoa navegou pelo seu blog, interagiu, curtiu, compartilhou e por aí vai, ela demonstra que o seu conteúdo é relevante. Mas se o leitor não adota nenhuma dessas atitudes, o seu conteúdo então passa a ser considerado irrelevante. Logo, dificilmente você vai conseguir vender o seu produto, o seu serviço, seja lá o que você estiver vendendo. Então, agora que nós já aprendemos que eu preciso de um conteúdo, que o meu conteúdo se torne relevante para que eu conquiste posicionamento, nós agora vamos entender algumas estratégias e técnicas que já foram utilizadas e testadas e que você pode aplicar no seu projeto. É o que eu vou te mostrar daqui para frente. Falaremos sempre a parte teórica primeiro, depois eu mostro na prática, dando alguns exemplos. Então, vou abordar primeiro a teoria para que você entenda a lógica dos raciocínios dos algoritmos. Depois, darei alguns exemplos mostrando na prática como você pode aplicar no seu blog. Começando por navegabilidade e interação. Porque quando você conquista navegabilidade, interação do leitor, você tem chances de conquistar a curtida, compartilhada, com que ele deixe comentário, baixe o material, preencha algum formulário, assine a sua newsletter e até retorne ao seu blog. Isso aqui veremos mais adiante. Hoje falaremos sobre navegabilidade e interação. Existem meios e métodos para ajudar na navegabilidade e na interação. Duas delas, as principais: o layout, a organização do layout, e o template, que vai favorecer o seu layout. Vamos ver como isso funciona. Temos aqui o público em potencial, possíveis leitores do seu blog e, por que não, possíveis compradores do seu produto, e eles vão chegar até o seu blog. Essa é a estrutura padrão de um blog. Ele tem um menu superior, ele tem artigos em destaque na home, essa é a estrutura do blogger. Depois ele tem uma sidebar e ele tem um rodapé, que pode ter 2 ou 3 colunas. Então entenda isso, entenda a hierarquia do conteúdo. Para o Google, para o YouTube, para o Bing, para todo o algoritmo de busca, o seu blog ele é determinado pela hierarquia do conteúdo que você apresenta. Então, para o Google, o menu 1, que é o topo do seu blog, ele entende que isso é a coisa mais importante do seu blog, porque é a primeira coisa que ele vai ler. Ele vai ler o menu do seu blog, depois ele vai ler as postagens do seu blog, depois ele vai ver a sidebar do seu blog e o rodapé do seu blog. Aquilo que está no rodapé do seu blog deve ser o conteúdo que porventura a pessoa não encontrou em cima, não encontrou na lateral. Então, se você destaca logo o anúncio em primeiro lugar do seu blog, você faz com que a pessoa, ao entrar no seu blog, ela não navegue, ela já saia do seu blog para o anúncio que você colocou. Então, um erro que você deve evitar: não destaque os seus anúncios. Destaque o seu conteúdo e organize ele desta maneira. Esta é a estrutura organizacional de um blog. Ele tem o topo, então defina o que o leitor encontrará no menu 1,
no menu 2, no menu 3. Porque se a informação que ele precisa estiver no menu 1, aqui mesmo ele já pode criar uma interação clicando para ver o que tem aqui. Tome você como exemplo. Quando você entra em um blog, quanto mais organizado está o conteúdo, mais fácil você encontra o que você procura, não é verdade? Então, organize o seu blog começando pelo menu. Destaque qual conteúdo. Se a pessoa entrar, o que ela deve ler primeiro, segundo, terceiro, quarto. Porque aqui ela já pode criar uma interação. Depois, quando vier para os seus artigos, destaque os seus artigos principais, de preferência organizados por categoria e por assuntos. E na sua sidebar, aproveite ao máximo esse espaço para colocar o seu destaque, e aqui sim pode ser um anúncio. Destaque o seu blog por categorias. Crie as categorias principais e as categorias secundárias, que são os marcadores. As categorias principais você pode destacar aqui, como eu fiz, como exemplo, e os marcadores. Porque se a pessoa não encontrar o que ela procura aqui, se o artigo que está aqui na home, se nenhum destes três aqui chamarem a atenção, pode ser que pelo assunto que esteja aqui, ela se interesse em conhecer. Talvez aqui, olha, na home não esteja destacado um assunto, um artigo que está aqui. Se ela não se interessa pelo que está aqui, ela pode se interessar por algum dos assuntos que você deixou aqui no marcador. E assim, além de ficar muito mais organizado o seu blog, lembra, uma coisa é causa e efeito, né? Quanto mais organizado o seu blog está, mais facilidade as pessoas têm de navegar. E quanto mais elas navegam, mais relevância o seu blog vai conquistando. Porque para o algoritmo, se a pessoa está navegando pelo seu conteúdo, o seu conteúdo está sendo relevante. Mas é necessário que ela clique em alguma coisa, que ela clique para ler alguma coisa. E como é que você vai fazer isso? Criando o layout o mais legível possível, o mais fácil de ela entender e compreender o seu conteúdo. Depois aproveite ao máximo o rodapé. Porque se no pior de tudo ela não se interessar pelo que está aqui na home, não se interessar pelo que está na sidebar, pode ser que ela encontre algum marcador, algum menu aqui no rodapé, como por exemplo, página de contatos, telefones, links para as redes sociais e por aí vai. Você pode explorar ao máximo o seu layout, organizando ele ao máximo. Essa deve ser a visão geral que a pessoa deve ter do seu blog. E existem templates que facilitam isso para você e ajudam você a organizar o seu conteúdo desta maneira. Você deve sempre lembrar, meu irmão, minha irmã, que nós estamos utilizando uma plataforma chamada Blogger, que ele tem por si só a sua estrutura. O que nós temos que fazer é trabalhar com a estrutura que ele nos oferece. O Blogger é uma ferramenta do Google, logo ele já foi criado sob os critérios do próprio Google. Então, quando eu tento reinventar a roda, eu corro o risco de não me comunicar com ninguém. Quando eu deixo meu blog muito bagunçado, eu não me comunico com ninguém, as pessoas não navegam. Logo, se elas não navegam, se elas não interagem, a chance de elas curtirem, compartilharem e retornarem fica cada vez mais difícil, concorda comigo? Se ela nem navegou, se ela não navegou, ela não viu o conteúdo. Se ela não viu o conteúdo, ela não interagiu. Se ela não interagiu, logo ela não curtiu, ela não compartilhou, ela não retornou, ela não assinou a minha newsletter, não baixou o meu material. Então, esta é a base primeira para você entender a organização. Se nós queremos conquistar a navegabilidade do leitor e a interação, nós devemos começar pela organização do conteúdo. Esta é a parte teórica. Nas próximas aulas, vou dar alguns exemplos e mostrar na prática, utilizando alguns templates, como é que você faz para conseguir o máximo de navegabilidade e interação no seu blog. Mas lembre-se sempre, não importa, você pode colocar o melhor template, você pode colocar as melhores ferramentas. Se o seu conteúdo não agregar valor, se o seu conteúdo não somar, se as pessoas não acharem o seu conteúdo relevante, todas essas técnicas aqui que eu vou mostrar, todas essas estratégias estão fadadas ao fracasso. Porque a técnica ela nunca estará acima do conteúdo, da relevância do conteúdo.
Quando o conteúdo é relevante, pouco importa se ele está em Blogspot, se ele está em WordPress. As pessoas curtem, as pessoas compartilham, as pessoas deixam comentário. Agora, quando as pessoas não têm nenhum interesse por aquele assunto, ainda que ele tenha o melhor template, ainda que aquele conteúdo esteja no melhor layout, as pessoas não irão navegar, nem curtir, nem compartilhar. Então, a base é: pense primeiro no conteúdo para pessoas. Pense em conteúdo para as pessoas. E a partir daí você vai utilizar as técnicas, as estratégias para que estas pessoas naveguem pelo seu conteúdo e, uma vez navegando pelo seu conteúdo, interessando pelo que você produz, elas também se interessarão pelo que você vende, seja lá o que for. Eu desejo muito sucesso em seu projeto. Fico por aqui, te espero no próximo encontro. Um abraço, até lá!